Mais uma vez, agradecendo à Câmara Brasileira do Livro, a CBL, né, por esse espaço na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A gente está gravando todos os bate-papos, as nossas mesas vão até sexta-feira, sempre no horário das 20 horas. E hoje eu estou aqui com pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu tenho certeza que vão contribuir para vocês. E eu falei para eles que eu iria apresentar eles, porque ontem, na mesa de ontem, eu não apresentei e percebi uma coisa. Às vezes as pessoas têm vergonha, né, de fazer o próprio marketing, mas eu entendo, porque no marketing pessoal tem aquela linha, né, entre a gente parecer que está se achando, está fazendo muita propaganda de si mesmo, mas estamos na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Então, é o momento da gente valorizar todas as batalhas, todas as conquistas, todo o currículo de um autor nacional. Então, por isso que eu quero ler, para valorizar cada um de vocês, tá? Então, quem vai ser a primeira? Quem vai ser a primeira? Vamos lá. Vou começar pela Vanessa Passos. Vanessa, obrigado pelo presente. Vanessa já está emocionada aqui. Ai, meu Deus, Vanessa, eu vou falar assim que senão eu vou chorar também. Vanessa, que é minha aluna, obrigada por tudo, tá? Fico muito feliz por vocês apostarem também nos nossos projetos. Vanessa Passos é escritora, uau, professora de escrita criativa, doutora em literatura, vencedora do 6º Prêmio Kindle de Literatura com romance A Filha Primitiva, concorrendo com mais de 2.400 obras. Merece aplauso, né, gente? Este mesmo livro já alcançou o primeiro lugar mais vendido, dos mais vendidos da Amazon e teve mais de 100.000 páginas lidas. Participou da Oficina de Criação Literária da PUC, no Rio Grande do Sul, ministrada por Luiz Antônio de Assis Brasil, e cursa pós-doutorado em escrita criativa na PUC, também do Rio Grande do Sul. Vanessa Passos é agenciada pela agência RIF. Tá certinho? Vou continuar aqui, e depois eu vou passar um pouquinho para cada um, poder também complementar, porque tem coisas que estão além do currículo, né? Eles também vão deixar já o endereço das redes sociais para vocês curtirem, acompanharem como é que funciona na prática o trabalho deles no dia a dia, porque eles também entregam conteúdo nas redes sociais, estão sempre se conectando com os leitores. Felipe Saraiça. Gente, eu não fiz proposital, né? Também é meu aluno, está na ordem aqui que me passaram. O Felipe é vencedor do Festival de Cinema de Caruaru, em 2020, e do 10º Festival Pérolas da Literatura, 2019. Iniciou sua carreira em 2016, quando lançou seu primeiro livro chamado Palavras de Rua. Mas foi só em 2017, com o lançamento de Para Onde Vão os Suicidas, que começou a enxergar a literatura como uma carreira. Desde então, lançou outros 4 livros, incluindo O Monstro que Roubava Sorrisos. Quase que eu falei O Monstro que Roubava Livros. Não daria também um título, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Uma obra infantil que mostra a depressão pelo olhar de uma criança e foi escrita em homenagem a seu pai durante o período de pandemia. Um livro bem profundo. Aborda assuntos delicados em suas narrativas, gosta e acredita que os livros têm o poder de transformar as pessoas. Estuda marketing, que bom, e pretende se especializar em marketing do livro, além de estar sempre presente nas redes sociais, sendo a principal delas o TikTok. Temos aqui um garoto do TikTok. Onde eles vivem? O que eles fazem? Vamos descobrir hoje. Onde posta diariamente conteúdo sobre livros e está próximo de alcançar 50.000 seguidores. Também merece aplausos da gente. O que vai ser bacana dessa mesa hoje é a diferença, né, entre os 4 convidados. E eu acho que é isso que traz a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, pluralidade, né? Todos os gêneros, todas as categorias, tem leitor para todo mundo. E a gente precisa nichar um pouco, e é o tema da nossa mesa hoje. E agora, vou falar de Lucas Caseri, da Lura Editorial, editora que é parceira da LC Agência de Comunicação. Médico, Lucas é médico, especialista em medicina do exercício e do esporte e em medicina física e reabilitação. Doutorando, temos 2 aqui, né? Você em pós, ele doutorando aqui também, pelo Programa de Saúde baseado em evidências da Unifesp, e ele também é infoprodutor, também está no mundo de marketing, olha aí, Felipe, desde 2017, e autor de 7 livros, depois ele vai mostrar para vocês, pela Lura Editorial. É isso? Está certinho?
lançando o 8º livro aqui. E agora, a minha amiga, ficou por último também, não foi proposital, que eu admiro muito, que eu tive o prazer de acompanhar a trajetória dela, virei fã, acompanho os conteúdos dela, aprendi a economizar um pouco, a blindar um pouco a minha bolsa. A Patrícia vai falar um pouquinho mais dos conteúdos dela. Patrícia Lages é jornalista, é apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record. Se alguém conhecer o rostinho dela, depois que assistir o jornal, vai lembrar, com dicas maravilhosas para a gente, sobre finanças, sobre esse mundo que é tão difícil, né? Sobre ganhar e gastar, ganhar e investir. Autora de 5 best-sellers, colunista também do portal R7, e ganhadora do Prêmio Educação Financeira Transforma 2021, e mais um monte de coisa que vocês descobriram, porque essa mulher, a gente, não para. Tá? Eu vou passar, então, por ordem, pode vir de lá para cá, então. Felipe, complementa, então, eu queria que você desse uma outra... Quem é Felipe Saraiva para eles, pelo seu ponto de vista? E que você indicasse também, ao final, já as suas redes sociais. E depois a gente já parte para esquentar esse debate. Temos aí 3 boas perguntas para fazer. 3 perguntas poderosas. E depois a gente vai abrir para perguntas. Estamos hoje com uma plateia um pouco menor, o que é bom, vocês vão poder perguntar. Mas, mesmo assim, a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido para dar esse tempo. Tá bom? Obrigado para todos vocês. Fico muito feliz. Obrigado por terem aceitado o convite. Tá? Boa noite. Agradeço o convite. Né? Eu até comentei que a Bienal foi o primeiro evento, o Bienal de São Paulo, foi o primeiro evento que eu participei como escritor. E lá em 2016, justamente com o primeiro livro que eu escrevi. E, naquela época, quando eu lancei foi o Palavras de Rua, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo lançando o livro. Eu vim meio, na coragem, não recomendo, melhor, né? Conhecer mais. Mas, eu vim sem ter a mínima ideia do que eu estava fazendo. E não tinha o sonho de ser escritor, lá em 2016. Mas eu costumo dizer também que a literatura foi um sonho que me escolheu. Já quis ser jogador de futebol, já quis ser cantor, ter banda, e nenhum desses sonhos deu certo, mas a literatura tem dado certo, e eu não escolhi a literatura, mas ela me escolheu. E, desde então, eu tenho escrito livros que eu falo sobre jovens e adultos que sentem demais. E eu gosto de tratar esses temas nas minhas histórias, minhas narrativas, e tendo o principal deles, que é o Pra Onde Vão os Suicidas. Por isso que é bom, né? Você viu o jeito que ele se apresentou, bem diferente. Mas é isso que é gostoso, vocês trazerem aí o ponto de vista de vocês. E agora, Lucas, quero saber... E o arroba? Faltou... Ô, Lucas... Reprovado. Ô, Felipe, reprovado. E Felipe Saraiva, em todas... Uma curiosidade, só tinha eu de Felipe Saraiva no planeta, porque Saraiva só tem da minha família. Mas, felizmente, um primo botou Saraiva, mais de escritor. Só tem, então, é fácil de achar Felipe Saraiva em todas as redes. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por... Fico muito honrado, a primeira vez que eu estou participando da Bienal. E, bom, da minha história é o seguinte, né? Eu fiz medicina, fiz educação física antes, fiz medicina, fui estudando, fui fazendo, sei lá, 6 pós-graduações, mais residência, entra no mestrado. E aí eu sempre discutia, tinha aqueles grupos de discussão no Facebook, eu falo sobre um tema muito polêmico, eu falo sobre hormônios, especificamente testosterona, então reposição em homens e mulheres, e esteroides anabólicos, que é um tema bastante polêmico, né? Não gosto de ser apológico ao uso e nem ficar demonizando também, né? Mas fazer aí o meio termo. E um amigo meu, um grande amigo, um paizão para mim, falou assim, cara, você fica discutindo com todo mundo, por que você não coloca isso num livro? Eu falei, pô, Dudão, dá muito trabalho, né? E ele falou assim, não, sabe por quê? Porque você vai virar numa discussão ali, um fala de um artigo, outro fala de outro, eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo, vai falar assim, olha, eu sou o cara que escreveu esse livro aqui, quem é você? Né? E aí foi a primeira vez que eu realmente sentei ali, em 40 dias eu escrevi o meu primeiro livro, e a partir disso, a autoridade fez assim, ó, vum, eu não sabia do volume que tinha, do mercado muito verde que tinha nesse tema especificamente, e agora eu já estou lançando o meu 8º livro,
Então, gostei muito de fazer isso. É uma autoridade. Escrever um livro para um nicho específico te torna uma autoridade e te diferencia de um monte de outros profissionais, né? Te coloca um patamar acima da sua visibilidade e credibilidade, né? Muito legal você ter falado isso, porque é exatamente isso que a gente vai falar. Muitos escritores querem escrever para vários públicos, né? É um desafio público, uma das perguntas que eu vou seguir, mas pode complementar, então. Boa noite, eu quero agradecer o convite, Lilian. Estava conversando com o Felipe, né, que admiro o seu trabalho no sentido de que muitas pessoas demonizam o marketing, né? Quando, na verdade, ele está aí para fazer com que os nossos livros e com que o nosso trabalho chegue nas pessoas, né? Eu sou colunista do Vida e Arte, do jornal O Povo, e eu escrevi hoje justamente sobre isso. Eu até brinquei que o texto da coluna, o título era Odeio Marketing. Ai, quero ler. Queria só escrever. Foi a coluna que mais teve engajamento até o momento, e porque as pessoas se identificaram com aquilo. E eu falando para o Felipe assim, o quanto que eu já tinha essa noção de marketing, eu já fazia isso, já trabalhava, mas quando eu decidi estar com você, abraçar o curso, inclusive, é no sentido de sentir que deu match, de sentir que eu não estou sozinha nessa praia, sabe? Porque, muitas vezes, dentro do mercado editorial, isso é visto como menor, como não alta literatura, né? Enfim. E aí eu queria começar falando, eu acho que se eu pudesse definir Vanessa Passos, né? Vanessa Passos é uma pessoa muito batalhadora. Acho que a minha jornada é muito essa. Eu estou aqui tocando, finalmente, na Filha Primitiva, né, que foi o livro que venceu o Prêmio Kindle de Literatura. E, para mim, é uma alegria, porque eu venho de uma jornada de fazer as coisas, assim, não de esperar que as coisas aconteçam, sabe? E é muito legal agora, assim, com a José Olímpio, né? Tem assessoria de imprensa, tem assessoria de marketing, tem assessoria de tudo, mas eu estou tão distribuído. Eu estou tão acostumada a fazer as coisas, né? E a não esperar que as coisas sejam feitas por mim. E eu acho muito legal isso, assim, o teu trabalho, e mostrar que não tem nada de narcisismo, né? Não tem nada de se amostrar, como dizem lá no meu Ceará. Que é muito bonito se amostrar. Né? Não é nada disso, e principalmente nós, enquanto mulheres. Aí eu vou começar a entrar no nicho, né? Nós, enquanto mulheres, sofremos duplamente, triplamente esse preconceito, né? Porque, na verdade, desde que o mundo é mundo, os homens apresentam seus trabalhos e não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que, quando as mulheres se posicionam de uma forma mais assertiva, às vezes tem um pré-julgamento. Então, eu acho que o meu trabalho como escritora, como professora, como produtora de conteúdo, como produtora cultural, ele vai nesse sentido, de quebrar esses mitos. E por isso que essa ligação do que você faz, para mim, foi uma honra aceitar esse convite, né? E já deixo o convite para quem estiver aqui amanhã. Eu vou estar numa outra mesa, no stand da Amazon, às 11h. Nós vamos conversar justamente sobre A Filha Primitiva, que foi o livro vencedor do prêmio. Vou estar com a Lívia Viana, que é editora da José Olímpio, vou estar com o Ricardo Pérez, que é o diretor-geral, e vamos falar sobre o prêmio, e vai ser anunciado, né? Assim, as próximas edições, enfim. E deixo as minhas redes sociais também para quem quiser me acompanhar. O meu Instagram é vanessapassos.escritora, que é o meu Instagram pessoal, com a minha agenda de escritora, e tem o @Pintura das Palavras, que é o meu Instagram de trabalho, onde eu faço o acompanhamento de pessoas nessa jornada de escrita, né? E é isso, obrigada. Obrigada a você. Patrícia, quem é Patrícia por você? Quem é a Patrícia Lages? Bom, boa noite, gente. A Patrícia é uma pessoa que deu muito errado nas finanças. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei na área de comunicação, desde os 18 anos. E, quando eu fiz 30,
eu achei que tinha que ter meu próprio negócio. Fui abrir um negócio, um comércio atacadista no Brás, para quem é de São Paulo, no Brás. Quebrei a cara. Fiquei com uma dívida enorme. Aí é que eu fui ver que eu não sabia administrar um negócio, que eu achava que era super fácil, etc. e tal. Fiquei com uma dívida, na época, de $150 mil. Uau. Quase toda a minha dívida era dolarizada, então, né, Jesus, né? Eu posso ler os pensamentos assim, gente, eu estou devendo 5 mil e já estou querendo me matar, né? Mas é. E aí o que acontece? Lá atrás, né, isso aconteceu no ano 2000, então você já fez a conta, eu tenho 50 anos. Isso aconteceu no ano 2000, quando tudo era mato, não tinha internet, não tinha como você ter acesso a um conteúdo de educação financeira como a gente tem hoje, né? Então, eu não sabia como pagar aquele monte de dívida que eu adquiri. E a nossa pergunta quem sou eu, já falo da derrota toda, né? Mas é isso. Mas você está fazendo a jornada do herói, vai Estou chegar. fazendo a jornada, é. Olha aí ela fazendo a jornada. Ela vê o marketing e tudo. Mas aí o que acontece? Eu não sabia como pagar 80 e sei lá quantos cheques sem fundo. Todas as minhas contas eu tinha estourado, todos os meus cartões eu tinha estourado, eu tinha nota promissória. Aqui em São Paulo tem 14 cartórios de protesto, meu nome estava em todos eles. Eu ia entrar num prédio, por exemplo, se eu viesse aqui na Bienal, se pedisse o meu CPF, eu ia falar, gente, vai tocar uma sirene. A hora que eu der meu CPF, vai tocar uma sirene, vai descer alguém de uma corda, a SWAT, eu vou presa. Então, assim, eu tinha todo tipo de dívida, não sabia como pagar, tinha que fechar um negócio, é muito fácil abrir e muito difícil fechar. Então, tudo isso que eu tive que aprender sozinha, por isso que eu disse que não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso, e se você chegasse para alguém e dissesse, olha, eu estou devendo, a pessoa ia falar, nossa, lembrei que eu tenho um compromisso, fui, né? Sumia. Então, eu tive mesmo que aprender sozinha, indo no banco, sentando com o gerente, falando, olha, eu estou devendo isso, como é que eu faço? O gerente me enganava, eu dizia, mas não pode ser isso e tal. Então, foi muito na tentativa e erro de eu entender o que eram aquelas dívidas, o que, de fato, eu devia, o que era juro abusivo, se o devedor tinha algum direito ou não, né, porque a gente acha que não, mas tem, hoje mais do que antes. E aí eu consegui pagar todas essas dívidas em menos de um ano. Todas. E depois eu nunca mais quis ouvir a palavra dívida na vida. Só que, quando eu ouvia alguém falando, estou endividado, estou mal, etc. e tal, eu ia lá e ajudava aquela pessoa. E aí uma amiga disse para mim, você está perdendo tempo e você está enterrando um talento. Porque, se você tem todo esse conhecimento, por que você não ensina as pessoas? E daí é que começou a ideia de ensinar educação financeira para as pessoas, porque eu não me via como educadora financeira. A gente tem muito isso, né? É de não ter o título, né? De Legal não ter um você falar título. isso. Então, a gente pensa assim, não, mas eu não sou educadora financeira. E aí, uma amiga minha, Cristiane Cardoso, que já tinha um blog, o blog dela era bem grande na época, isso já no ano 2010, 2011. Ela falou, olha, escreve aí, ensina o pessoal esse negócio de dinheiro. E aí que eu comecei a escrever, e um dia ela falou assim para mim, depois de uns 2 anos que eu estava escrevendo no blog dela, ela falou, eu vou fazer uma reunião com as minhas blogueiras, porque era eu e mais 5 pessoas que escrevíamos no blog dela também. E eu dizia, mas eu não sou blogueira, né? De novo. Fazia 2 anos que eu escrevia num blog, mas não era blogueira. Eu ensinava todo mundo, mas não era educadora financeira. E depois, as pessoas mesmo do blog diziam, por que você não organiza, não faz um livro? Porque você posta, mas fica tudo muito perdido, né, na internet. Faz um livro e tal. E eu dizia, mas não sou escritora. Então, a coisa foi indo meio assim, até que eu falei, não, eu sei escrever, poxa, trabalho com comunicação, qual o problema? E aí, né, que é bem o que você falou, né? Pô, mas dá um trabalho, e aí nem sei se alguém vai ler esse negócio e tal. Mas aí também me propus a escrever e mandei para a primeira editora onde eu mandei, que aí eu fui meio petulante, que eu já mandei logo para o grupo HarperCollins, né?
E aí leram e me responderam e falavam, legal, o livro é bacana, a gente vai lançar e tal. E foi assim que começou. Foi assim, virou best-seller. E a Patrícia realmente foi um fenômeno, assim. E tinha pouco conteúdo, acho que a Patrícia depois vai poder falar para vocês com as perguntas, mas tinha pouco conteúdo sobre educação financeira para a mulher, e o livro dela ela vai mostrar para vocês. Acho que a gente pode já deixar aqui, depois vou entregar para vocês mostrarem. Mas ela nichou para o público feminino no começo. Depois ela vai contar, não quero dar spoiler, mas aparecem depois outros públicos, né? Mas eu acho que é importante reforçar nessa mesa que você focar não é ruim. Focar e ter um público-alvo é bom. É bom porque você se conecta mais com as pessoas, fala na mesma linguagem. Então, vamos para a primeira pergunta. Eles sabem, não vou fingir, tá? Vocês que não sabem. Vamos lá. Em que momento vocês se encontraram dentro do nicho específico na literatura? A Patrícia meio que quase já contou, né? Mas a Patrícia pode já responder depois, conectando com a segunda, né, que já está meio que... A segunda parte dessa mesma pergunta. Né? Como é essa conexão com os leitores? Então, vamos lá. Em que momento vocês se encontraram dentro de um nicho na literatura? E como é essa conexão com os leitores para dentro de um nicho? Porque eu acho que é muito legal. Tem autoras aqui que eu estou olhando que escrevem para 2 nichos. Podem, talvez, com essa mesa hoje, repensar. Porque realmente traz muito benefício e, às vezes, o nicho do nicho do nicho tem muita gente. Quando eu lancei, né, o primeiro livro, eu vendi 2 livros na pré-venda. E eu tinha, assim que eu comecei a escrever e comecei a procurar as editoras, eu tinha na cabeça que eu era o brabo, né, que eu ia chegar e ia vender a beça, tudo naquele sonho. E tinha uma lista de, 80 conhecidos que iriam comprar, e eu tinha muita certeza. Aí, quando veio a pré-venda, tiveram essas 2 vendas, que foi para o meu pai e para minha tia, que, inclusive, eu, que tirei lá o boleto e vim buscar na editora aqui na Bienal. E, 2 exemplares, né? Aí, depois que eu voltei da Bienal, voltei para casa, tinha pego o avião, né, pela primeira vez, chegaram os livros que era a coparticipação, né? E quando esses livros chegaram, eu falei, minha Nossa Senhora, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou fazer com essa caixa de livro? Eu falei, cara, que besteira que eu fiz, né? Super otimista, pulei, né, de um precipício do otimismo para do pessimismo e fiquei aí eu falei, tá, então vou ter que acabar com essa caixa, porque era uma caixa, né? Cheia de livro, eu comecei, vamos ver como é que funciona, porque eu não queria ser escritor, eu pulei, né, de paraquedas. Aí eu falei, vamos ver como é que eu vou fazer para vender esses livros. Aí eu comecei a estudar um pouco, tentar conhecer, e nisso o tempo foi passando, até que eu decidi lançar o Pra Onde Vão Suicidas, foi o segundo. Aí, já no segundo, eu comecei a entender um pouco mais. E o Pra Onde Vão Suicidas eu lancei também na Bienal, só que do Rio. Só que aí, diferente do Palavras de Rua, ele esgotou logo no lançamento, assim, foi muito rápido. Aí que eu falei, acho que isso dá certo. Aí eu comecei a ver, o pessoal, os leitores, eles comentavam, eu gosto muito do jeito que você descreve emoções, gosto muito de como você toca em temas sensíveis. Eu fui pegando essas coisas e percebendo, interessante, vou pegar o que o pessoal está gostando e botar em outras histórias. Aí foi disso daí que veio primeira luz, né? Aí foram surgindo novas histórias, sempre com características parecidas, e sempre falando sobre emoções, sobre sentimentos, sobre saúde mental. E eu fui me aprofundando nisso, entendendo melhor o público, porque quando eu passei a entender o público, se tornou um pouco mais simples até na hora de escrever, porque eu comecei a ver a melhor maneira de falar, a melhor maneira de me comunicar. Desculpa te interromper, mas me toca isso, que é muito legal você falar, porque, às vezes, o autor... Isso estava numa das mesas aqui que eu participei da Interlivro, né, de manhã, para profissionais também do mercado do livro, promovido pelo Publish News, e foi exatamente isso que um dos editores falaram, né, que, quando o autor conhece o seu público e mergulha nele antes de escrever, eles percebem que o processo de escrita é diferente.
Sim. Então, às vezes, o autor termina o livro e aí ele vai para a rede social e como é o público-alvo. E tem que começar antes. Então, foi muito legal você falar isso, que você acabou fazendo o processo depois, mas você acabou tendo outros benefícios, né, nos outros livros. E, tipo, conhecer o público realmente ajudou muito. E eu nunca fui muito de escrever um gênero só. Eu nunca gostei de escrever um gênero só. Só que aí eu comecei a pensar, eu não quero escrever um gênero, mas eu vou criar conexões, de alguma forma, para que o mesmo leitor ele queira consumir essas histórias. Então, comecei a tratar sempre de emoções, de temas, né, delicados, de saúde mental. Então, os leitores, mesmo quando eu falava, era um livro de drama, um livro de romance, os leitores eles sentiam identificação. E foi interessante que eu comecei a criar também conexões entre um livro e outro. Então, meio que um assunto que é tratado aqui, mesmo que em segundo plano, ele é tratado no próximo livro, aí o leitor meio que já fica esperando. E como eu falo muito de sentimentos, de emoções, eu acabo criando uma conexão com os leitores muito bonita, né? E é bem isso que você mesmo falou da biografia minha, né, no início, de acreditar que a literatura salva, porque um dia eu me senti sozinho, então meio que quero retribuir de alguma forma para os leitores. Muito bom, muito bom. Lucas, e aí? Como é que é essa conexão com os leitores? E que momento que você falou, eu vou falar para esse público, vou nichar? Minha história começou desde cedo, né? Porque eu sou filho de profissionais de educação física, meu pai tem uma academia, eu cresci no meio de academia. Então eu conhecia muito já esse público, né? Fiz educação física, enfim. E aí comecei a conhecer alguns livros de esteroides anabólicos, muito poucos que tinha no Brasil, informações muito empíricas. E aí eu saí da faculdade de medicina e eu falei, cara, eu preciso estudar, né? Fui me aprofundando, principalmente na área de medicina, baseada em evidências, né? Então a gente estava discutindo lá no stand da Lura, que é justamente você poder olhar para a literatura científica, ver o que tem ali, o que você poderia fazer de informação, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, eu sempre gostei muito de ler, assim, né? De ler coisas totalmente anárquicas, assim, né? Eu sou geminiano, então, tipo, né? Coisas assim totalmente diferentes. A gente assim. fala na agência, né, Felipe? Fala, assuntos aleatórios. Por que você está lendo isso, né? Eu falo, bom, sei lá, cara, porque eu achei legal, né? Mas depois você acaba usando, né? O swipe É files verdade, aí vai se mental conectando, né? melhora muito. Bom, então eu cresci, já sabia de demandas, fui para a pós-graduação, fui dar aula e eu via que tinha uma carência muito grande, uma discussão muito grande, um preconceito muito grande, do outro lado uma apologia da galera que usava. Eu falei, gente, e aí tinha lá discutindo no Facebook, lá brigando pra caramba, né? E esse meu amigo falou para mim, falou, pô, cara, escreve. E eu, ele falou, meu, você escreve super bem, cara, seus textos no Instagram, e aí, claro, deu marketing, né? Já fazia Instagram, Então, já começou fazia com teus conteúdos nas redes sociais, e daí Snapchat, já fazia algumas coisas. Vou pegar teus livros aqui. E aí, Opa. bom, aí eu escrevi o primeiro livro, e aí marketing e networking, né? Porque eu tinha feito pós-medicina estética também, eu conheci um cara que era livreiro lá. Eu falei, pô, vou procurar esse cara, né? Que eu escrevi o livro, eu falei, pô, Ailton, né? Eu escrevi um livro de esteroide e tal. Ele falou, pô, traz para mim que agora eu vou estar alocado aqui dentro de um instituto, de um prédio de pós-graduação que tem 15 cursos de pós-graduação na medicina. Falei, maravilha. Aí mandei fazer, né? Tomei pau de 2 editoras anteriores, né? Faz parte. Então, mandei, um dos amigos meus falou, nossa, eu sou caça-talentos da editora X, não vou falar o nome, né? Que é uma editora grande. Um monte de livro médico e tal. Deram literalmente, assim, desculpa o termo, deram uma cagada, assim, né, para mim. E aí, falou, não, vamos ver, o corpo editorial precisa avaliar, tal, beleza. Aí um mês e meio, eu falei, esquece, não quero mais. Aí fui para uma outra editora, que é um livro na área esportiva também. Aí também, demora, a fila de... Viu, gente, é normal isso, tá? A fila de espera tá de 1 ano e meio. Eu falei, amigo, mas 1 ano e meio, meu livro vai estar desatualizado já. E aí eu conheci um amigo, que era de Santos, que já tinha feito um livro pela Lura, ele me apresentou o Roger. E aí, cara, foi sensacional. Eu falei, bom, beleza, né? Eu não ia pagar nada na editora, sempre ouvi aquela história de, olha, não dá para ganhar dinheiro com livro, né? O livro você ganha lá, né, um docinho por cada livro que você vende e tal. Eu falei, meu, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com esse negócio. Vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Aí eu fiz esse livro, falei lá com a Ailton, cara, juro, em 4 meses acabou 1000 livros. Eu falei, pô, esse negócio é legal. 2018 eu comecei a ganhar, tipo, sei lá, mais de R$5.000 por mês de livro extra, assim, né?
E aí, eu trabalhava na época numa empresa de suplemento, uma das minhas funções era produzir conteúdo, eu tinha produzido um e-book para eles, né? Aí eu falei, pô, vou falar com o diretor, né? Fui lá, uma empresa super grande, né, da Integral Médica. Aí eu falei, pô, Fê, né, eu quero o diretor lá, eu falei, será que eu não posso pegar esse e-book aqui e transformar num livro? Ele, Doc, vou ver com o marketing. Aí fui lá, pegou, bom, me autorizou, eu fui lá, mandei na Lura de novo fazer o livro de fibras. 1000 é um livro mais fininho, saiu um pouco mais barato, beleza. E aí eu pedi patrocínio para eles. Falei, vocês não querem patrocinar os o livro? apoiadores. Aí ele falou assim, não, vou ver. Aí me passou para um departamento que era lá, aí a moça saiu de férias, aí não sei o que e tal. Bom, enfim, o livro saiu pronto. Na hora que saiu o livro pronto, eu mandei tipo, para um monte de gente da Integral Médica. Ele, a gente quer esse livro. Eu falei, pô, maravilha. Ela falou, você vende para a gente, então a gente vai querer... Quantos? Você tem 500 livros? Eu falei, tenho. Ela falou, você vende para a gente, tem um preço de custo? Eu tinha pagado R$4 em cada livro, R$4,90. Falei, vendo, custa R$8 cada um. E aí, assim, eu falo, bom, eu já saí de cara com 500 livros vendidos, e aí foi meio que um atrás do outro, eu comecei a perceber uma coisa muito legal, que era as pessoas perderam a capacidade de fazer síntese. Quem é um pouco mais acadêmico sabe, né? Você pega 4, 5 textos diferentes e você vai fazer um resumo ali. Então, hoje eu me traduzo o que eu falo, eu sou um tradutor de ciência. As conversas que eu tenho dentro da pós-graduação, lá nas nossas discussões de estatística, de metodologia da pesquisa, cara, não dá para levar para fora, vão pensar que a gente é louco, né? Mas eu preciso pegar a ciência e explicar isso de uma forma fácil para alguém e facilitar isso. E aí, com todos os meus outros livros que vieram Vamos mostrar eles foi depois? isso, né? E a gente dá tiros errados, né? Então, por exemplo, eu sou vegano. Tenho uma dieta vegetariana estrita, eu odeio falar que eu sou vegano. Não gosto, vegano é muito chato. E aí, eu falei, pô, não tem nenhum livro de soja. Pô, né, uma fonte de proteína legal. Pô, fiz uma baita de uma revisão, 250 trabalhos eu li, 45 dias fiz o livro. Lancei o livro em 2019. Vendeu só 500 livros até hoje. E aí, comparando com o de esteroide, por exemplo, já vendeu mais de 8 mil livros, já tem traduzido para inglês, já tem traduzido para espanhol também. E aí eu falo, bom, errei aqui a mão nesse mercado aqui, né? E aí é justamente isso. Eu estava falando para dieta, estava falando de fibras, estava falando de soja, que é um produto alimentar também. Falei, cara, quer saber? Esquece de postar conteúdo disso no Instagram, focar nesse nicho aqui e começar a criar autoridade nisso aqui. Às vezes a gente quer mudar o que está funcionando, né? E às vezes a gente tem que investir mais naquilo que está funcionando, né? No marketing, você trabalha com marketing e tal, é muito isso. A gente quer inventar a roda e às vezes é o simples que funciona. E as pessoas que gostam de um tipo de conteúdo, elas querem consumir cada vez mais. A gente vê isso na indústria do cinema, né? Como se repetem as histórias. A gente já sabe toda a jornada lá. Minha filha tem 11 anos, eu assisto com ela várias séries da Disney, da Amazon Prime lá. E aí a gente já sabe o começo, o meio e fim, ela está esperando pela outra igualzinha. Então, porque a indústria do cinema repete muito, né? Com outros personagens, com outros elementos, sempre com uma novidade. O marketing é fundamental, assim, gente. Tem que conhecer. Posso contar uma história rapidinho, engraçada, assim? Depois eu quero que você já mostre os livros. O Ailton é um cara que é livreiro e tal, e ele colocou em todos os portais, na Americanas, no Mercado Livre, Submarino, enfim, na Amazon, né? Falei, nossa, meu livro está na Amazon, né? Beleza. O que eu fiz? Me cadastrei com uma conta de afiliado na Amazon, aí eu pegava o link e eu indicava o meu próprio livro e eu ganhava 10% da Amazon, e o Ailton me pagava metade, que a gente dividia. Eu também faço então, isso. Mas agora a Amazon já reconhece, não recomendo mais Já sair, fiz. que agora já reconhece. Então, se você gerar o link para você e você comprar, ou algum parente... então, pois é. E não, mas para si mesmo não, para poder o link disponível para as pessoas comprarem. Sim. Entendeu? Sim. Não para você mesmo comprar de si mesmo, mas eu fazia isso também e deu muito certo. Ele era tipo... eu falei, preciso ganhar dinheiro Gente, eu penso sempre, quando penso nessas coisas do marketing, do autor pedir avaliação, que eu acho genuíno, tem que pedir para os blogs e tudo mais. Eu sempre lembro do pai, do Zezé de Camargo, que comprava as fichas e pedia para tocar a música no rádio do filho. Então, eu acho que a nossa luta, ela é genuína. A gente quer fazer acontecer e a gente faz com as ferramentas que tem, né? Então, esse politicamente correto fica, né? Eu quero que as pessoas leiam meu livro, que saibam do meu livro. O seu livro precisa virar para muita gente. Aí eu escrevi um e-book de creatina, que é um outro suplemento, não sei se vocês conhecem, enfim, um suplemento alimentar. E eu coloquei um e-book grátis na Amazon. E aí, pessoal, lá, até 24 horas, lá, meu e-book vai estar de graça na Amazon. Só que na hora que está na Amazon, na hora que você faz ali, faz o combo, né? O cara baixa o e-book grátis, mas já aparece o seu outro livro, né? Então, primeiro que o meu livro baixou, sei lá, X mil livros lá e-books da creatina. O meu e-book foi para os mais vendidos.
Na hora que foi para os mais vendidos, a galera começou, aí aumentou a venda ali, né? Então, Mas é legal você falar que você já tinha um outro livro para poder fazer esse cross, sim, né? sim. Então, assim, marketing, né? Você está exposto aí, principalmente quanto mais, como meu pai dizia, né? Como quando você não é visto, você não é lembrado, Não é lembrado, né? Então, né? as pessoas têm que identificar um tema, e aí por isso que o do nicho, né? É um tema falar, olha, é esteroide anabólico, é médico, é Lucas. Então, é isso que acho que É escrever pro referência, nicho né? Escrever para um nicho, você se torna é a referência. verticalidade, né? Quando a gente pensa em educação financeira hoje, né? A Patrícia fez por muito tempo assessoria, a imprensa já pedia por ela, né? Então, quando você se torna especialista em um gênero, também a Babi Assetti, eu participei muito da trajetória dela, não sei se vocês conhecem, escritora de romance de época. Então, vários escritores é assim. Então, você começa e a imprensa já começa, né? O Rafael Dracon, a gente começa a marcar, não, ele escreve para esse público. Então, tem muitos benefícios. Pode mostrar seus livros, então, para eu passar para a Vanessa, depois para a Patrícia. Mostra aí para a gente rapidinho, se quiser. Esse aqui foi o meu primeiro livro. Escrevi lá em 40 dias, 40 e poucos dias, que é o Esteroide Anabólico. É de 2018. Aí, depois eu fiz esse livro, que esse livro aqui foi o da Integral Médica, que eu fiz um negócio com eles, bacana. Depois eu escrevi o meu livro de soja, em 2019, Soja, Hormônios e Câncer, que foi uma revisão boa da literatura. Peguei um monte de informação, compilei no livro, com começo, meio e fim, e para colocar. Bom, beleza. Terapia de reposição de testosterona masculina, também fiz o mesmo processo de revisão da literatura e síntese, então esse aqui é de 2020. Aí, em 2021, eu lancei o COVID e vitamina D. Então, fizemos também uma revisão, métodos de pesquisa lá. Fez rápido, né? Publicou rápido, porque é um livro que é temático, gente, tem que ser publicado muito rápido, tá? Porque perdeu o timing, fica no estoque. Eu e um amigo, a gente pegou lá, sei lá, 80 trabalhos e falou, cara, a gente precisa resumir isso aqui, vamos criar um template. Título do artigo, o objetivo principal, o que foi e qual é o resultado, né? A gente fez esse, aí depois eu lancei o Revolução Anabólica, que é um livro que é de 2021 também, e que é justamente um livro que tem uma linguagem de intermediário para baixo. Todos esses aqui têm uma linguagem intermediária para abranger vários profissionais, mas principalmente profissional. Esse aqui é um livro que, teoricamente, era para o público inteiro, para conhecer o cenário de esteroide anabólico. E aí, esse ano, tem os dois, que é o oxandrolona para mulheres e o Anabólicos do Underground também, que eu acabei fazendo. Então, E o último qual que é? esse aqui que eu vou lançar no sábado, que é o Anabólicos do Underground. Já faz a propaganda com o horário do lançamento, stand da Lura. Stand da Lura, stand L98, no sábado, das 15 às 17 horas. E aí eu vou lançar esse livro, que é um compilado científico de estudos que foram publicados de apreensão e análise química de esteroides anabólicos do mercado underground e com as falsificações e os problemas que eles todos têm. Eu vou perguntar bem rapidinho, que eu tenho que passar para Vanessa, para Patrícia, mais uma pergunta e abrir para perguntas. O teu público, acho que todo mundo pode estar com essa curiosidade, é mais masculino? Você fez um público para o público feminino no mesmo tema. Só queria saber um pouquinho disso, mas rapidinho. O meu público é 60-40, 60 homens e 40 mulheres, né? Eu escrevia, eu senti falta, então eu tenho um próximo livro agora que vai sair também de testosterona para mulheres, mas o meu público ele é predominantemente masculino, que é quem quer ficar grande, ficar forte, enfim, todas essas coisas, né? Eu imaginei, mas um monte de gente vai querer comprar seus livros aí também. Todo mundo querer ficar saudável. Vamos lá. Todos com desconto. Vamos lá. E é legal porque você falou que você traz uma forma diferente, né? Porque existe um preconceito com isso, e ele falou, não, dá para ser usado de uma maneira saudável. Vanessa, está ansiosa já para falar? Como é que é, então, essa conexão com os leitores? Quando é que você falou, não, vou escrever para esse público? Você pode falar um pouquinho do seu público também? Depois eu já sigo para a Paty também. Pronto. Uma coisa que eu acho interessante nesse processo é entender, eu que escrevo ficção, entender aquilo que é importante para a gente, em primeiro lugar. Então, para mim, começou dessa maneira. Assim. Eu também escrevia mais de um gênero, como o Felipe, né? Eu comecei como contista, e vem essa questão da narrativa curta. Mas o que eu fui observando nessa minha trajetória, né? E aí venci vários concursos também
com contos, mas eu percebi algo que tinha uma ligação, porque, primeiro, que eu comecei a querer conviver mais com os meus personagens, né? E ir para o romance, que foi quando é a minha estreia no romance, né? A Filha Primitiva. Mas eu fui entendendo o que era importante para mim enquanto escritora. E o que era importante para mim e, ao mesmo tempo, o que se conectava com o público, né? Quem era o meu público. Enfim, as personagens femininas estão de uma forma muito intensa dentro da minha obra, dentro da minha literatura, né? Desde os meus contos, desde o meu romance, desde tudo aquilo que eu produzo. Então, o meu livro anterior, que é o A Mulher Mais Amada do Mundo, né, que também está na Amazon, também foi publicado em versão física em 2020, né, na Bienal, na Bienal não, em plena pandemia. Mas eu sabia, então, desde essa proposta, eu fui trazendo para o marketing também, trazendo como apresentar para o leitor, porque eu sei que eu sou lida também por homens, mas eu tenho consciência de que o meu maior público é feminino, né? Talvez seja 70-30 ou 60-40, mas eu tenho essa consciência porque eu acompanho muito de perto. Eu acompanho resenhas, eu acompanho avaliações, eu acompanho os leitores, eu acompanho todo esse processo. Gente, eu tenho infinitos grupos no WhatsApp. O grupo do marketing, o grupo da resenha, o grupo das matérias, toda matéria que sai no jornal, na imprensa, o grupo de tudo, o grupo dos clubes de leitura, o grupo... Enfim, está tudo lá organizado. Então, eu fui tomando consciência disso, né? Porque as pessoas, às vezes, têm muito medo dessa coisa do público. Eu vou me vender. Eu escuto muito isso. Eu não quero pensar no público porque eu vou me vender. Eu estou escrevendo para um público. Ou ainda, meu livro é para todo mundo, né? Só que, na verdade, não é isso. Primeiro, eu fiz uma investigação interna. O que a Vanessa Passos quer escrever? O que é a história que eu quero contar? O que são as histórias que eu quero contar? Né? Quais são as personagens que eu quero construir, que eu quero colocar no mundo? Quais são as narrativas, quais são os temas? Por exemplo, A Filha Primitiva, eu amo trabalhar temas tabus, temas fortes dentro da literatura. A gente tem aqui a violência contra a mulher, a questão do racismo, a desconstrução, a desromantização da maternidade, que é um tema central no livro. Então, são coisas inegociáveis para mim. E aí, depois disso, eu pensei, como apresentar isso de forma que chegue de uma maneira mais forte e impacte o leitor. E tanto é que o livro ele bateu todos os recordes assim, das outras edições dos prêmios, do Prêmio Kindle, porque ele já está com mais de 1.060 avaliações. Né? Então, pouco tempo. O trabalho de entender o seu próprio livro, porque eu entendo minimamente tudo. Eu entendo o que é polêmico no meu livro, qual é o tema polêmico do meu livro, eu entendo o que é a linguagem, eu tenho um raio-x do livro. Você fez ele estrategicamente, né? Isso. Assim, primeiro, eu trabalhei toda a questão escrita e edição, e depois eu fui pensar nisso, assim, nesse processo, mas já entendendo o que era importante para mim e isso, né? Assim, os meus temas, as minhas personagens femininas, o público e, predominantemente, o meu trabalho estratégico foi com base em leituras coletivas, em clubes de leitura, alcançando leitores em massa. Porque isso é importante. Nós, enquanto escritores, eu deixei de demonizar o marketing, porque eu era tímida. Ninguém acredita, porque hoje... Ninguém acredita que eu já fui tímida. Aqui. Ninguém acredita. Eu já fui tímida, gente. 2018 foi o meu primeiro Instagram. Eu não tinha Instagram antes disso. E eu criei o Pintura das Palavras porque eu não queria colocar um Instagram com o meu nome. Sei bem. Eu sei bem, porque a gente incentiva demais os escritores a ter o próprio nome. E aí, né? agora eu tenho os dois, né? Porque aí depois o Pintura se tornou minha empresa, aí se tornou um meu produto, trabalho, e está tudo bem, né? Se tornou um produto, então eu disse, não Uma marca, né? Não posso mais me desligar dele. E aí agora agora são dois, né, para cuidar.
Mas é isso, sabe? Assim, Muito legal você falar. de que o marketing, na verdade, e nós, escritores, somos agentes de cultura. A gente está levando, a gente está transformando vidas. Então, tem que parar um pouco, sabe, com essa ideia elitista de que, não, meu livro vai sozinho, e, se quiser, as pessoas leiam. Porque não é assim com outros mercados, né? E eu acho que a Patrícia vai ter um linkzão agora para seguir, porque a Patrícia pode falar do blog dela, né? Não sei se ela estava pensando em falar isso, mas quando eu penso na tua conexão, quando eu vou falar do seu exemplo para os nossos alunos ou nos eventos, eu falo, gente, a Patrícia começou entregando conteúdo. E isso é algo que todo escritor sabe fazer. Porque, se vocês escreverem um livro, tem autor que fica, né, 5 anos produzindo, 40 dias, enfim, por que vocês não conseguem produzir conteúdo para se conectar com os leitores de vocês? Por que as redes sociais se tornam um bicho de 7 cabeças? Né? E aí vai falar, mas naquela época, eu falo, Machado de Assis fez 600 textos, né, contos que eram publicados no folhetins da época. Então, tinha divulgação também, eles espalhavam os textos deles por aí. E onde é que você está espalhando o seu conteúdo? Onde é que você está? Acho que você podia falar do blog para eles, que eu acho que vai inspirar. Enfim, fala o que você quiser. Mas eu acho essa trajetória muito bonita, porque é isso que ele falou, né? Fui publicando textos nas redes sociais. Tem vários autores que, quando eu vou ler a trajetória, vários best-sellers nacionais, internacionais, até teve um que eu vi esses dias que era por um conteúdo científico no YouTube, foi chamado por uma editora. Então, tem que, se quer aparecer, né, tem que começar a escrever. Hoje mudou bastante. Está ligado? Tá. Está muito baixo. Hoje, o que eu vejo, assim, falando na questão do mercado, né? O que as editoras procuram? Elas procuram alguém que tenha um público. Ponto. Né? Então, é isso que a Vanessa falou, né? Não demonizar o marketing, etc. Você não pode nem demonizar o marketing, porque você tem que pensar o seguinte: eu posso escrever o melhor livro do mundo, mas, se as pessoas não souberem que esse livro existe, elas não vão comprar. Se você sair aqui fora, né, qualquer estande que você entrar, tem uma infinidade de livros que você nem sequer tem tempo, por mais interesse que você tenha, de olhar um por um sobre o que é isso, etc. E tal. E, quando você entra numa livraria, você ou já vai sabendo exatamente o livro que você quer ler, ou sobre o que você quer ler. Dificilmente você chega lá e fala, deixa eu ver o que tem aqui hoje. Né? E pode ser que você faça isso, mas você vai acabar indo lá para o balcão dos mais vendidos, você vai ver o que está acontecendo. Então, é nisso que eu vejo que o escritor, hoje, ele tem que pensar. Primeiro, eu preciso ter um público, até para você entender se realmente você é o escritor que você pensa que você é. Porque eu falei aqui o contrário. Né? Eu falei que, quando eu comecei a escrever, eu não me achava nem escritora, nem blogueira, nem educadora financeira, nem coisa nenhuma. Eu achava que eu era aquilo que alguém me deu num crachá de onde eu trabalhava. Né? E, na verdade, a gente precisa trilhar esse caminho. Né? Do tipo, quem sou eu na fila do pão? Né? Sobre o que eu quero escrever? Né? Qual é realmente o tipo de livro que vai me representar, que é um pouco do que você falou. Né? O que eu quero, sobre o que eu quero falar. E, nisso, você vai descobrir, através dos feedbacks desse público que você tem que formar, o que o público quer. É o que eu costumo falar sobre, né, eu falo muito sobre empreendedorismo, que é o pular o balcão. Né? Imagina um comércio. O dono do comércio está para cá do balcão. Os clientes estão para lá do balcão. Então, você tem a visão de trás do balcão. Mas o teu cliente tem a visão exatamente oposta à sua. E você tem que saber qual é a visão que ele tem, o que ele quer do outro lado. Então, quando eu comecei a escrever, que foi no blog da Cris Cardoso, eu achava muito interessante, por quê? Primeiro, que eu achei que eu ia escrever um post só. Porque, não vou entrar no detalhe, mas, assim, teve um ocorrido sobre finanças, era um golpe. Eu falei para a Cristiane, falei, Cris, tem esse golpe. Ela nem morava no Brasil na época. E eu falei,
tem esse golpe aqui no Brasil. Escreve sobre isso. Você escreve para mulheres, é legal você alertar as pessoas sobre esse golpe financeiro, tal, não sei o que lá. E ela falou, olha, eu nem moro aí, eu nem sei como é que é isso. Escreve você. Escreve que eu publico, achei legal. Então, eu escrevi um texto de uma maneira muito simples, pensando em quem ia ler. Acho que esse é o grande lance. Assim. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou escrever o que eu quiser, né? Que é o que você falou, quem quiser que leia. E, de repente, a pessoa do outro lado fala, tá, não quero. Tchau. Então, você tem que pensar assim, quem é que está lendo do outro lado? E eu tinha trabalhado numa revista, uma época, e, nessa revista, eu tinha um editor que ele falava para mim, Patrícia, e eu escrevia receitas e dicas de culinária, era disso que era a revista, na época que a gente lançava da Argentina aqui no Brasil. E aí, ele lia o texto da receita e ele falava para mim, se uma cozinheira não entender isso aqui que está escrito, está mal escrito. Eu dizia assim, mas não é a cozinheira que vai comprar a revista para ler. Ele dizia, não interessa. Se a cozinheira, Dona Maria, né, não entender, está mal escrito. Linguagem simples. Só que, para mim, aquela linguagem que eu estava escrevendo já era simples. Ele dizia, não, isso aqui não é simples. Você está usando uns verbos meio esquisitos aqui, não é assim que se fala. Porque eu queria escrever diferente de todas as receitas, porque eu vou escrever um texto de receita. Gente, era um texto de receita. Qual é o objetivo do texto de receita? Que a pessoa do outro lado faça a receita, deixa de ser idiota, né? E eu queria fazer a literatura do sei lá o quê, da receita, do baixo colesterol. Ridículo. Então, ele dizia, se a Dona Maria cozinheira não entender, está mal escrito. E ele pegava mesmo e dava, às vezes... Ele era argentino, morava em Buenos Aires, aqui era uma sucursal de uma empresa, de uma editora argentina, e ele chegou um dia aqui em São Paulo e pegou um texto que eu escrevi e mostrou para a moça que limpava o nosso escritório. Não entendeu nada. Ela falou, te falei que está mal escrito. Né? Então, eu comecei a entender que eu tenho que pensar em quem está lendo, não em mim que estou escrevendo. Porque não interessa, no fim das contas, não interessa né? quem. É um grande exercício do escritor, isso. E é uma mudança total, é você pular o balcão. Isso é pular o balcão. Eu estou querendo falar isso, mas o que a pessoa quer ouvir? Porque, se você escreve de si para si mesmo, o sentido de você escrever é qual? Né? Se você escreve para um mercado, então você tem que entender o que aquele mercado quer. Aí entra o marketing, aí entra o seu posicionamento, de você entender qual é o seu papel, etc. e tal. E as redes sociais te dão esse feedback de graça. Antigamente, tinha que pagar pesquisa, não é? Pagar pesquisa. Elaborar uma pesquisa, que é uma coisa extremamente difícil, você elaborar uma pesquisa, porque eu, como jornalista, eu sei fazer você responder o que eu quiser que você responda. Eu só mudo a pergunta. Ah, comigo não cola. 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 Aquele que fala comigo não cola é o primeiro que cola. Então, você vê isso nas manchetes dos jornais, das revistas, né? Cada um diz o que quer, faz a pessoa entender o que quer. Então, é isso que você tem que entender. Quem sou eu como escritor? Para quem eu quero escrever? Essa é a primeira pergunta. E, como eu comecei a escrever nesse blog feminino, etc. e tal, eu sempre pensava, estou escrevendo para mulheres, estou escrevendo para mulheres que não têm um conhecimento profundo sobre finanças, até porque o blog não era sobre finanças, o blog era sobre comportamento. Então, eu entendi que eu tinha que escrever sobre o comportamento financeiro. Não adiantava eu falar de conta, não adiantava eu falar de taxa de juros. Eu tinha que falar do comportamento que as pessoas têm em relação ao dinheiro, porque dinheiro não é uma ciência exata, a educação financeira, né? É uma ciência humana, tem a ver com comportamento. Você não faz conta. Né? Você não fala assim, deixa eu ver quanto eu vou gastar no restaurante no mês de agosto. E é muito legal você falar isso, porque ela colocou na prática o que aconteceu com ela, nos livros, né? E de uma linguagem muito acessível. E eu já divulguei pela minha agência, posso falar, muitos livros de educação financeira, muitos mesmo, e livros dificílimos. Aí o autor, não vende, a capa com título estranho, uma comunicação difícil,
Porque a pessoa que está endividada, e a Patrícia sacou isso, é uma dor para ela. Então, ela quer encontrar uma solução, um alívio, uma prática, uma palavra amiga. E no blog dela, vários cases, vários depoimentos de pessoas que foram conseguindo, com os ensinamentos dela, superar isso, não fazer disso uma coisa muito difícil, que eu acho que é o grande... E, Patrícia, eu quero que você mostre para a gente os livros. Depois. Vou mostrar. Esse aqui foi o primeiro, Bolsa Blindada, a cor que eu mais odiava na face da Terra, pink. Eu na capa, que eu detestei. Sou eu na capa, gente. Essa foto tem muitos anos atrás. Pois é. Photoshop bravo aqui no negócio. Mas, o que aconteceu? Né? Eu comecei a pensar na pessoa que estava do outro lado do balcão. Então, eu dizia assim, bom, eu já fui endividada. Se alguém chegasse para mim e dissesse, olha, para pagar essa dívida é assim, 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 tudo bem, ia me ajudar? Ia. Mas, antes da pessoa me explicar, eu sentia a necessidade de explicar para a pessoa que eu não era uma irresponsável, que eu não era uma louca, que eu não era estelionatária, que eu não fiz aquilo de propósito, que eu não estava devendo para um monte de gente porque eu tinha pirado. Então, eu entendi que as pessoas precisavam compreender que dever não é crime. Legalmente não é mesmo, a não ser pensão alimentícia. Aí tu vai para a cadeia mesmo. Mas, fora isso, não é. Então, eu comecei a falar com as pessoas da seguinte forma: eu entendo o que você está passando. A dívida é um dos problemas que você tem. O principal problema é você se achar um Zé Ninguém. Como é que eu me meti nisso? Como é que eu tive a capacidade de fazer uma burrada dessa? Olha o tamanho da minha dívida. Né? Então, é chegar para a pessoa e falar assim, olha, acontece, não é só você, logicamente que não desse jeito, né? Mas eu contava as minhas histórias. Aconteceu isso, eu fiz aquilo. Eu até sabia que isso era errado, mas, na hora de fazer, não pareceu. Enfim. E aí você vai criando, que é o que o Felipe falou, conexão. Porque livro de finanças tinha, mas que te ensina a questão numérica da coisa, né? Que te ensina a matemática da coisa, mas que não falava sobre comportamento. Então, como é que você tem que mudar a sua cabeça? Como é que você tem que passar a se enxergar, né? De parar de se enxergar como um derrotado, um maluco que ficou devendo e as pessoas te cobram e as pessoas te colocam lá embaixo, né? Na hora de te cobrar. Então, como é que você reage quando alguém vem te cobrar e essa pessoa não sabe cobrar? Ela vem na base da ameaça, porque aconteceu comigo. Né? De ser ameaçado, de eu vou te matar, de eu estou na porta da tua casa, hoje você não sai de casa. Bem isso. De agiota. Né? Então, como é que você entende essa parte? Né? Para depois que você constrói essa afinidade com o público, você entregar para ele o que ele precisa. Agora, na prática, você vai fazer isto, isso e isso. Então, é entender o caminho que você tem a percorrer. E a rede social ajuda muito. Por quê? Você vai começar a entregar conteúdo, e aí as pessoas falam, poxa, mas eu vou fazer tudo isso de graça. Esse conteúdo todo que eu paguei, que eu estudei, que vou entregar de graça. Primeiro, sim, você vai entregar de graça. Mas você tem um jeito de cobrar aquela pessoa pedindo um feedback dela. Isso aqui te ajudou? Sabe, botar uma pergunta? Tem tanta estratégia, né? Receber depoimento, né? Fazer todos os processos. Você leu algum livro, algum texto que você leu, te ajudou? Como te ajudou? E as pessoas começam a te escrever, como eu falei, de graça, elas começam a te dar esse feedback. E você começa a entender quem é você como escritor e quem é o teu público. Porque a primeira coisa que a editora vai perguntar, quem é teu público? E aí você responde o quê? Né? Então, esse primeiro livro aqui, ele chamava Economia Blindada, quando eu entreguei o manuscrito. Foi a única coisa que mudaram, o título. E eu escrevi para homens e mulheres, porque eu achava que era para todo mundo. E aí, quando eu entreguei lá na editora, eles me ligaram depois de 2 semanas e falaram assim, olha, a gente adorou o livro, só que você precisa fazer uma revisão nele, você tem que passar tudo para o feminino, porque você escreve de uma forma muito feminina, para a mulher, então ele tem que estar feminino. Eu digo, mas aí você reduziu metade do meu público? Como assim, né? Quantas mulheres tem no Brasil? E ele dizia, não, o teu nicho é esse. E você tem que falar... Eu dizia, mas o nicho não é finanças? Ele dizia, sim, mas é o nicho do nicho, é finanças para mulheres.
né? Então, é isso que você tem que fazer. E aí saiu esse primeiro, que eles me mandaram a capa para eu aprovar, e aí eu não gostei e disse, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Eles disseram, sim. Eu digo, então vai, porque, por mim, eu mudaria absolutamente tudo, de cima a baixo. E saiu muito na mídia, viu? Foi? Saiu. E saiu muito na mídia. Saiu muito na Foi mídia. muito Esse aceito. aqui foram 20 mil exemplares em 3 semanas. Então, eu nunca na vida Então, olha só, né? Escrever para um nicho não vende, né? vende. pensem nisso, Não tá? teria vendido se não Todos os fosse autores assim. aqui nichados com ótimos exemplos para É. vocês. E aí, com o sucesso desse, que você que trabalhou esse livro, foi a Lilian que trabalhou todo o marketing do livro. No ano seguinte, acho que 11 meses depois, foi o Bolsa 2, que é o que você falou, né? Tem que pegar o... E é legal você contar que ela já criou um público, eles queriam mais, e ela É. teve que se virar. E esse título não fui eu que dei. Porque as pessoas diziam, quando vai vir o Bolsa Blindada 2? Quando vai vir o 2? Olha como é que é prestar atenção nos leitores também. E aí eu pegava todos aqueles depoimentos e mandava na editora e dizia, o pessoal está pedindo 2, o pessoal está pedindo 2. Lançamos o 2. Depois, a gente fez uma coisa um pouco menos girly, né? Um pouco menos... Estava muito menininha aqueles ali, Mas né? é legal falar que você já tinha um público, né? Já estava Sim. bem conhecida e já pôde fazer... Aí, nesse aqui, já tinha feito muita entrevista para a TV, muita coisa já tinha saído na mídia, porque é aquilo que a Lilian falou. Quando as pessoas falavam de finanças, revista Marie Claire, Cláudia, revistas femininas, programas de público feminino, eles já pediam meu nome, né? A Lilian tinha feito um trabalho enorme aqui no primeiro. O segundo, não que você tenha trabalhado menos, mas o segundo foi mais fácil, né? Porque você já não tinha que soletrar quem era essa pessoa. E aí veio o terceiro, que a gente quis fazer uma coisa um pouquinho mais neutra, porque os homens começaram a reclamar. Eu recebia depoimento que os meninos iam para o trabalho no metrô, por exemplo, e punham um livro no meio da revista Veja, para ninguém ver no metrô que eles estavam lendo um livro de capa pink, etc. e tal. Eu ia falar, nossa, que coisa estranha, enfim. E aí veio esse aqui, que é um livro que tem uma leitura diferente, que também foi um caminho que a gente percorreu. Porque o meu público, depois de ter lido os 2 primeiros, eles diziam assim, tá, eu entendi, mas é muito conteúdo, por onde eu começo? E eu dizia, gente, onde foi que eu errei? Como assim, por onde eu começo? Se você tem todo esse conteúdo... E aí eu levei isso também de novo para Thomas Nelson, né, para HarperCollins, e falei, gente, o pessoal está pedindo meio que um passo a passo. Então, o que vocês acham de fazer um livro com uma leitura diferente? Um desafio por semana, para a pessoa pegar e falar o seguinte, essa semana você faz isso. Fez. A semana seguinte você faz aquilo. Então, é um livro que tem 25 capítulos, que são 6 meses, né, 25 semanas, são 6 meses, 180 dias para você dar uma virada de 180 graus na vida financeira. Foi assim que a gente trabalhou o marketing desse livro. Então, esse livro foi montado exatamente em cima do que as pessoas queriam e eu achando que era absolutamente inútil, porque o conteúdo estava todo aqui, era só a pessoa se auto-organizar, mas ela não queria se auto-organizar, ela queria ser organizada. Então, não é que eu peguei este conteúdo e dividi em 25 semanas, eu criei um conteúdo novo, um outro caminho para a pessoa que queira dar uma virada em 6 meses, com prazo. Isso também é muito legal, isso funciona bastante. E aí, o número 4, rapidinho aqui, foi para a mulher empreendedora. Então, você quer empreender, você quer entender se você é uma funcionária de carreira ou você é uma empreendedora, é esse livro. E o 5º, aí, eu lancei por uma outra editora, os 4 primeiros foi pela HarperCollins, né, pela Thomas Nelson, esse aqui eu lancei pela Ragnos, pela United Press, que já é um livro que fala de sucesso. Fala sobre finanças, fala sobre empreendedorismo, mas é um pouco mais amplo, que fala sobre sucesso. Então, você vê, né, é um caminho... Foi uma trajetória, né? Foi o índice das dívidas, depois foi para o sucesso. Patrícia, eu acho que todo mundo aqui vai sair comprando o livro de todos vocês, porque eles... É até interessante isso, porque hoje eu estava com mesa de editores, hoje com escritores, e eles falaram muito isso do autor conhecer o próprio livro, conhecer a própria história e vender. E hoje vocês venderam o projeto de vocês, deu para ver o carinho, o amor, o que vocês colocaram sobre o processo.
Então, para vocês que estão aqui, para quem está assistindo depois gravado, né, isso vai para o YouTube, é muito valioso o que vocês fizeram. Então, quem vai estar assistindo tem que aprender com vocês. Eu tive uma aula aqui com vocês, é muito gostoso, é muito prazeroso. Tem estratégia sim, tem marketing, é um marketing do bem. Recomendo demais que vocês sigam as redes sociais de todos eles. Tá? Às vezes vocês perguntam para mim, Lília, como é que faz marketing? Sigam as redes sociais deles, acompanhem o conteúdo. Vocês vão ver que não é o bicho de 7 cabeças que vocês estão pensando. É conexão. Acho que essa mesa poderia se chamar conexão, né? Escrever para um gênero específico é conexão com os leitores. Eles são acessíveis pelas redes sociais, vão lá, comentem, perguntem, comprem os livros deles, peçam autógrafos. Gente, passou muito rápido, 1 hora é muito pouco. A gente vai ter que mudar, né? Daqui 2 anos, estender um pouquinho, mas a gente tem que fechar por conta do horário aqui da sala, mas quero agradecer demais todos vocês. Beijo, muito obrigada. Vamos fazer uma foto, né? Vamos fazer uma fotinho? Vamos fazer uma foto, então.